Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sei que todo mundo já comentou, já reagiu ao pedido de casamento que a pastora Nadir recebeu em uma live que ela participou, mas eu resolvi ainda assim comentar, reagir aqui com vocês. E rapaz, não sei se foi impressão minha, mas ela ficou muito alegre, né? E eu digo isso com todo respeito à pastora Nadir. Então eu vou reagir aqui a algumas coisas que ela vai falar e também vou reagir a este pedido de casamento, até porque um pedido de casamento é algo muito sério. E o Cláudio, rapaz, você realmente está caído pela pastora Nadir? Isso é verdade mesmo, é? E eu fico perguntando o seguinte, aquilo que muitas pessoas já perguntaram, e se a pastora Nadir dissesse sim, sim, Carlos, eu aceito? E aí, Carlos? E aí? Bom, nada contra, né? Se vocês realmente entrassem nesse relacionamento, e eu falo isso mais uma vez com todo respeito à pastora Nadir, mas é que foi engraçado tanto o comentário do Cláudio como também o comentário, a resposta da pastora Nadir. Foi muito interessante até. Na minha opinião, ela respondeu até com muita alegria, com muita educação e assim foi bem gentil, né? Foi de uma gentileza imensa a resposta dela, o comentário dela. Foi bem interessante, ela não se estressou, nada demais, foi bem interessante mesmo, foi muito bacana isso aí da parte da pastora Nadir. Então, vamos aqui reagir ao que ela vai falar e reagir ao momento em que ela é pedida em casamento, ou momento em que o Cláudio se declara para ela. Para alertar os amados irmãos de revelações que Deus tem me dado sobre a sua vida e sobre o que está acontecendo na terra, né? O Senhor tem me dado que a terra está nas dores de parto. Aí ela vai começar com as revelações, não é? E vamos ver o que ela vai falando aqui e a gente vai comentando, tá bom? Nas contrações finais, né? Para dar à luz ao Filho de Deus. E me mostrava... Isso aqui é interessante o que ela fala, gente, tá? O que ela fala é interessante. E vocês sabem que se está certo, eu digo que está. Ela entendeu bem, pelo menos aqui eu faço essa leitura. Ela entendeu bem como vai acontecer o retorno de Jesus Cristo. E de fato é assim. Porque o que é apresentado por Jesus é que a sua vinda, ela é considerada, não é, como uma mulher que está ali para dar à luz, e naquele momento de dor terrível, vamos colocar assim, no pico maior de dor, é que ela então dá à luz. Então você tem uma mulher sofrendo para dar à luz uma criança, e quando a dor ela alcança o máximo, aí aquela criança vem trazendo alegria, fazendo com que aquela mãe se emocione e trazendo felicidade a todos. Felicidade e alegria àquela mãe e ao pai também que estava ali. Então, a volta de Jesus Cristo realmente é assim. Aquele momento em que as dores serão tão intensas que nós, ou aqueles que estiverem vivos, pensarão não conseguirem resistir. E quando caminha para o parto, vamos dizer que é a volta de Cristo, então Cristo retorna e aí traz paz, traz alegria para a sua noiva. Então essa analogia que ela usou foi muito boa mesmo. Uma mulher que está sofrendo dor de partos até que venha então dar à luz, que é a volta de Cristo. Foi bem interessante, gostei mesmo. Que o Brasil vai chorar muito por causa desse carnaval. Aqui começa uma série de, aliás, começa algumas sentenças, não é? Devido ao carnaval. Uma coisa é certa, gente, pode ter certeza. Qualquer ato que zomba de Deus, qualquer ato que deboche de Deus, qualquer ato desse não ficará impune. Você pode ter certeza. E aí você pode chamar Deus de um Deus vingativo. Ele é um Deus que quer castigar as pessoas. Olha, veja bem. A Bíblia não apresenta Deus apenas como sendo um Deus de amor. Ele é um Deus que se ira. Ele é um Deus equilibrado. Ele não é um Deus incompleto. Ele não é um Deus que só ama. Ele não é um Deus que só perdoa. Ele é um Deus que é justo também. E que cumpre sua justiça. Ele é um Deus santo. E por ser santo, ele vai cumprir a sua justiça contra todos aqueles que amam o pecado. Tá? Então você precisa, quando falar sobre Deus, você que fala sobre Deus, precisa entender e anunciar Deus como um todo.
tá? Com todos os seus atributos, com todas as suas exigências. Porque hoje o que é pregado sobre Deus? Ah, um Deus que só ama, um Deus que perdoa tudo, é um Deus mané, que você pode fazer o que quiser e ele vai aceitar tudo, é um Deus fraco, é um Deus impotente, é um Deus que está carente da presença do homem, da adoração humana, é um Deus que quer fazer as coisas, mas não pode, porque eu acabo impedindo os planos de Deus. Então esse Deus que é apresentado é um Deus fraco, é um Deus frouxo, e não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus soberano, meu irmão. Ele é o Deus que é santo, que ele ama, mas ele detesta erros, ele é um Deus zeloso, ele não admite de forma que fique impune qualquer ato que desagrade a ele. Você pode ter certeza. Ele é aquele Deus que as pessoas abusam de sua boa vontade, rejeitam, mas quando ele decide agir, não há ninguém que impeça. Ele é um Deus que é sério. Sério. É um Deus, sim, que tem o poder todo em suas mãos e todas as vidas estão nas palmas de suas mãos. E ninguém escapa dele. Isso quer acredite ou não, quer você pense ou não, quer você diga que é ou que não é, isso não muda. Esse é o Deus que é apresentado na Bíblia. Esse é o Deus soberano. Esse é um Deus poderoso. Esse é um Deus debaixo do qual todos nós estamos. E que domina sobre tudo e sobre todos, não deve satisfação a ninguém, ele não deve se explicar a ninguém por nenhum de seus atos, ele faz o que quer, a hora que quer, de acordo com o que quer, com quem quer, para o que ele quiser. Esse é o Deus da Bíblia. Eu tenho acompanhado outros profetas, né, que tem no YouTube, tenho acompanhado, e bate, confirma o que o Senhor também me deu por revelação. E também por sonho, né? Eles, não só a pastora Nadir, mas outros irmãos, eles têm essas visões, essas revelações. E pelo que eu vejo aí, ela se baseia em outras revelações que parecem com a dela ou são idênticas para dizer que o que ela teve foi uma visão de Deus. Então, é aquilo que eu sempre digo, né? Não se baseiam pela Escritura, mas precisam que alguém também confirme através de sonho aquilo que eles pensam ou que eles sonharam também. Quando na verdade nós devemos nos basear pela Escritura, tá? Pela Escritura. Eu quero falar para os amados ouvintes do seu canal, glória a Deus, e do nosso também, que deve estar aí, eu anunciei na igreja e tudo. Difícil Deus me dar coisas assim, profecias de catástrofe. Não é, mas porque já está escrito na Escritura que no tempo do fim da igreja na Terra, e essas coisas é mistério que aconteça. Então, eu estou alertando os amados irmãos que... Certo, nós fomos avisados de fato que catástrofes, terremotos, tsunamis, pestes, pandemias, enfim, nações contra nações, guerras, fome, né? Falsos profetas surgindo, falsos cristos surgindo, todas essas figuras, todos esses acontecimentos foram profetizados por Cristo e eles vão acontecer, né? Eles vão acontecer. Cristo disse que aconteceria e já estão acontecendo e outras coisas irão acontecer também. Deus me deu como que os mercados tivessem tudo fechado, os comércios, ia ter restrição assim de comida. Então seria bom. Olha o que ela vai falar agora. Nós vamos passar por uma situação, conforme a profecia dela, e que comércios fechados, né, semelhante à pandemia. E o que vai acontecer? Ela vai dizer que é para algumas pessoas guardarem comidas, estocarem alimentos. Que a maioria pensasse nisso e fosse estocando um pouco de cada vez, que puder, que se puder, né? Porque não ficou muito claro, porque eu perguntei ao senhor e não me respondeu. Embora eu seja a favor desse controle, né, de alimentação, de você, se você pode guardar determinado número, quantidade, aliás, de alimentos, você guarda. Só que aí você tem que ter um lugar específico para guardar, porque senão você vai perder tudo também. Mas eu vi uma onda cobrindo todo o Brasil. Uma onda cobrindo todo o Brasil. E aquela onda passava por cima do mais alto prédio. Mas não era onda do mar, de tsunami, era uma onda que depois eu orando com o outro irmão, o senhor botava na crista dessa onda em cima a palavra comunismo. Veja a profecia dela, tá? Isso aqui é o seguinte, é aquele negócio, se a profecia veio de Deus, vai acontecer, tá? Se acontecer, eu até digo, eu gravo um vídeo aqui, eu corto essa parte aqui e coloco, gente, a pastora Nadir acertou.
E aí Deus iria dar o livramento se a igreja orasse, a palavra comunismo. E nós começamos a orar por Brasília, por esse político, para não deixar o Brasil virar uma Venezuela, para Deus nos dar o livramento. Eu tenho visto tudo isso do mês de janeiro para cá, essa onda passando por todo o Brasil. E outra... Bom, não vou nem falar, né, sobre isso, que eu já falei tantas coisas sobre políticas. Outra missionária olhando comigo, ela viu escrito na onda comunismo. Outra coisa que eu queria deixar avisado nessa... Veja que ela teve uma visão sobre uma nuvem, a missionária orando com ela também teve a confirmação do nome dessa nuvem, comunismo. Live, é uma nuvem negra que eu via no céu, aí veio várias outras nuvens negras, e quem olhava para essas nuvens caía convulsionando. E eu falava com meus filhos e meus netos para não olhar para essas nuvens. E tinha um guarda, assim, nós estávamos de frente com um shopping center, e esse guarda vamos dizer que era um shopping, mas parecia um lugar de muitas lojas, parecia um shopping. Ele olhava e ele caía, convulsionando, babando, como se ele tivesse um ataque epilético. Todos que olhassem para aquela onda, caía desse jeito, para aquela nuvem negra que aparecia no céu, várias delas, caía convulsionando. Eu falei para meus netos, não olhem para essa nuvem. Aí eu dizia assim, naquela visão de madrugada. Vocês lembram que em um filme... Caixa de Pássaros, eu acho. Caixa de Pássaro. Acredito que é assim o nome. Bird Box. Mais ou menos isso, o nome em inglês. O que acontecia no filme? As pessoas, elas tiravam a própria vida quando olhavam para umas figuras que apareciam, que eram espécies de demônios. Então era como que ninguém poderia olhar, que começava a tentar tirar a própria vida. Então é mais semelhante a isso, né? Não estou dizendo que ela copiou de lá, tá? Só achei interessante falar sobre isso. Nessa questão, ela diz que quem olha para a nuvem, então, cai tendo espécies de ataques, não é? Eu dizia, mas nós somos cristãos, nós podemos olhar que não vai acontecer nada conosco. Só vai acontecer quem não é cristão, é que vai cair convulsionando, eu falava. Eu dizia para meus netos, para meus filhos, mas nós somos cristãos. Nada, não vai acontecer nada de mal conosco, porque nós somos cristãos, nós não vamos cair convulsionando. Aí aquela visão saiu da minha frente. Que Deus me mostra as coisas assim como no telão, me mostra muito em sonho, me mostra como se eu tivesse um arrebatamento de sentidos, me mostra quando eu estou... E aqui é onde eu começo a achar estranho, muitas revelações, muitas visões. Mas é aquilo, né? Essa é a minha opinião, ela conta os testemunhos delas, eu devo respeitá-la, e a minha opinião também deve ser respeitada também. Não quero tratar mal a pastora, nem ridicularizar, nem debochar dela. Simplesmente começo a achar estranho essas revelações, não é? Um monte de revelação. Orando de madrugada, me mostra muitas coisas. Então, eu aí para os irmãos vigiar e orar mais, e buscar Deus e jejuar mais. Sim. Veja que nem o apóstolo Paulo foi tantas vezes ao céu ou ao inferno. Na verdade, eu nem sei se ele foi ao inferno, né? Mas quando é dito que ele foi ao céu, ele diz assim, conheço um homem que há 14 anos atrás. Então, pense, naquele momento que Paulo estava, ele lembra de uma visão que teve há 14 anos atrás. Se Paulo todo dia estivesse indo ao céu com um turismo e tal, ele não iria citar uma visão que teve há 14 anos atrás, né? Isso é bem óbvio. Então quando ele diz assim, conheço um homem que há 14 anos atrás, se ele tivesse sempre indo ao céu, ele diria o quê? Conheço um homem que semana passada foi ao céu. Conheço um homem que ontem foi ao céu. Conheço um homem que orando de madrugada ontem foi ao céu. Não, ele diz, conheço um homem que há 14 anos atrás. Isso deixa bem claro que Paulo não era nenhum turista do céu, não é? Olhada do lado, porque eu estou no celular e no notebook aqui. Aí tem uma pessoa que já falou assim, cuidado, é missionária, que o Francisco, deixa eu responder essa pessoa aqui. Me permita, irmão Francisco Evangelista, responder essa pessoa, por favor. Ela está falando sobre o brinco e que a gente vai se encontrar no inferno. Eu não uso brinco, isso aqui não é brinco. Olha só, vamos falar agora, vamos para este assunto tão legal. Brincos. Você quer meu cabelo? Como é meu cabelo? Vocês perceberam que eu tô com uma cara assim meio de preguiçoso, mas não é não, é cansado mesmo, tá bom? Ele é todo quebradinho, então às vezes eu coloco ele pra cima, ele desce, então fica assim, mas isso aqui não é brinco, querida, eu não uso brinco, graças a Deus eu não uso essas bagagens do Egito não, pra glória de Deus. Eu sou uma pessoa natural do jeito que o Senhor me fez, pra honra e glória do nome de Jesus. Só respondendo uma pessoa aqui que fez essa pergunta, que diz... Viu? Essa bagagem do Egito, né? Pra eles é pecado, né? Aí envolve maquiagem, brinco, mulher se arrumar é pecado, então na mente deles isso é pecado. Interessante é que se eles querem que seja respeitado, por que não respeitam as pessoas também? Mas está faltando com respeito? Você está dizendo que quem usa brinco, quem passa maquiagem vai para o inferno. Olha só a agressão. Que ia me encontrar comigo no inferno. Então, eu não uso as bagagens do Egito. Eu sou a pessoa que acredita no que a pastora Nadir fala. As bagagens do Egito. Ai, ai, ai.
Olha lá, é uma pessoa que acredita no que a pastora Nadir fala. Que o evangelista Francisco prega também, o que eles viram, eu também sou dessa parte desse povo que vai morar no céu, para glória de Deus. Viu? Ela acredita nisso aí. Nada de interessante, nada de citar a escritura, né? Acredita nisso aí. A base para a crença deles, para a fé deles, não é a escritura. São seus sonhos, revelações e suas visões. Eu me comporto como Ezequiel, quando Deus falou com ele no capítulo 2, que era para ele falar, quer ouça ou quer deixe de ouvir. Vão citar Ezequiel. Gente, se for para fazer isso, você vai citar tantos personagens do Antigo Testamento que falaram em nome de Deus, mas aqueles homens eram profetas de fato. A eles Deus mandava eles falarem. Eles, quando diziam assim, ó, assim diz o Senhor, assim dizia o Senhor mesmo, assim disse o Senhor mesmo. Hoje, gente, Deus deixou para nós a escritura para quê? Justamente para que nós pudéssemos ser guiados por ela. Eu não vou negar que Deus não possa falar com ninguém. Eu não vou limitar Deus a um ser que não pode mais se comunicar assim como fazia antes. Mas o que eu digo é que não é essa coisa que é apresentada, meu irmão. Não é. Porque se eles precisam de visões, de revelações, rasguem a escritura e se baseiem pelo que sonham, pelo que vê em suas visões, em suas revelações. E o Senhor me falou do mesmo jeito, fale, quer creiam ou deixem de crer, quer ouça ou que não ouça, fale, tudo aquilo. Aí você tem essas palavras, essas afirmações, você tem na escritura o que? Fale a tempo e fora de tempo. Né? Só para citar um, fale, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, exorte, ensine. Né? Então, nós vemos aí que essas revelações não são, de fato, Deus falando com eles, mas apenas eles recitando, em outras palavras, versículos. E algumas revelações que a gente vê não tem pé nem cabeça e nem tem fundamento bíblico. O que eu te mandar falar nessa plataforma. Então, muitos fizeram das palavras de Jesus, das visões que eu tive memes. Mas não me importa, porque eu sei que eu tenho crido e sei que não estou mentindo e nem inventando. Se ela acredita, meu irmão, ela tá certa, tá? Ela tá defendendo o que ela acredita, a atitude correta de defender o que acredita. Embora ela devesse antes, vou falar assim, né? Ela devesse antes analisar o que vê e colocar o que ela vê para ser examinado pela escritura e não aceitar como sendo uma verdade absoluta a nível de escritura, a qual ninguém pode questionar, dizer eu não acredito, porque aí vai estar pecando. Não nada da minha cabeça. O que eu coloquei nos vídeos até hoje foi tudo por ordenança divina. E o Senhor falou que ia dar paga, falou assim, a esse soberbo, que acha que entende de tudo. E aí, quando a gente fala que não acredita, nós somos o quê? Soberbos. Então você vê que é sempre assim, são soberbos, são carnudos, são hereges, são homens e mulheres que não têm o Espírito Santo, são terra seca, são figueira podre, são homens que não têm o Espírito Santo, não têm discernimento espiritual. Não, nada disso. Simplesmente nós não vemos nada disso que vocês falam com apoio na Escritura. E aí a gente fala o quê? Eu não acredito nisso porque não tem apoio na Escritura. Nós nos baseamos pela Escritura. Nós, de fato, queremos andar conforme a Escritura diz, e não conforme vocês sonham, conforme vocês dizem ter visto ou Deus falou para vocês. Não, a Escritura foi o que Deus deixou. Olha só, se alguém quer ouvir Deus falando, leia a Bíblia. Se você quer saber o que Deus quer para você, leia a Bíblia. Se você quer saber qual a vontade de Deus, leia a Bíblia. Você não precisa de nenhum sonho para saber a vontade de Deus. Você não precisa de nenhum sonho, de nenhuma visão, nem ser levado ao céu ou ao inferno para saber o que Deus quer para você. A Escritura descreve, tá? Você não precisa Deus levar você ao céu para você saber o que tem lá. Ele deixou escrito o que Ele quer que você saiba, tá? Eu vejo gente muito preocupada para saber os mistérios de Deus e não se preocupa em entender o que Ele já revelou. Estão correndo atrás do sobrenatural, das revelações, dos arrebatamentos e não estão correndo para aprender o que já está escrito, o que Ele já deixou.
mas não sabem nada. São os senhores sabem nada. Eles se estribam, como diz no capítulo 3 de Provérbios a seguir. E aí começa os ataques, não sabem nada. Nós somos burros. No seu próprio entendimento. E Deus me falou, eu quero usar os meus pequenos para revelar os meus mistérios. Na mente deles, os pequenos são aquele... O que é ser pequeno? É não estudar a Bíblia, é não fazer um curso de teologia, é não buscar se aprofundar nesses conhecimentos em áreas que vão até facilitar a compreensão, a interpretação de texto, né? Que é exegese, hermenêutica, o próprio homilética, que é a arte de falar em público, que você não precisa estudar nada disso. Então, para ele, ser humilde, ser pequeno, ser pessoas simples, é sinônimo de ignorância, de falta de conhecimento. E isso está errado. Falou comigo, eu sou Deus de mistérios. E eu quero te usar para revelar os meus mistérios a eles na terra. Mas eles não querem, eles querem debochar. Então Deus parou um pouco. Não é que nós não queremos. A questão é que não dá para confiar em um homem e uma mulher que aparece dizendo, eu sonhei com Jesus Cristo, eu vi Jesus Cristo, eu vi Iemanjá, eu vi as guardiãs do céu, os vigilantes intocáveis. Então não dá para a gente confiar no que é dito assim. Não dá. E sinceramente a gente não precisa disso. Tem a escritura, gente. Tem escritura. Quer pregar, quer falar alguma coisa, quer ensinar alguma coisa, leia a Bíblia. A Bíblia basta. A escritura basta. De me dar não, eu tenho todo dia, graças a Deus, os meus particulares com o Senhor. Mas ele me restringiu um pouco de pôr no YouTube. Ele disse, aguarda, tu só vai pôr o que eu te mandar, os conteúdos que eu te mandar. E assim eu tenho me comportado. É um povo assim obediente. Eu admiro essa obediência, sabe? Porque Deus diz, põe, aí põe. Deus diz, não põe, aí não põe. Essa obediência assim é muito bonita, realmente. Parabéns. O Ezequiel, eles se esquecem dos profetas da antiguidade. Você vê que Ezequiel, ele passou um ano amarrado numa corda. E Deus mandou ele cortar o cabelo em 4 partes, a terça parte. Esse povo é interessante. Eles pegam no Antigo Testamento só o que eles querem. Se vocês querem usar o Antigo Testamento, façam tudo que está no Antigo Testamento. É isso. Vocês querem isolar os textos, as histórias, os acontecimentos. Vocês querem isolar o Antigo Testamento e forçá-lo a dar respaldo para o que vocês querem, torcendo ou distorcendo o texto. Então, voltem para o sistema do Antigo Testamento. Representava o cativeiro de Israel. Eles não olham para essas coisas. Eles não olham que o profeta Isaías profetizou 2 anos e meio com as nádegas de fora. Eles não olham para a morte. Ah, então façam isso. Ué. Façam. É para fazer? É para fazer isso? Pois que Deus mandou casar com 2 prostitutas. Ora! Agora vem a irmã Nadir falando. Eu gosto do jeito que ela fala. Ora, eu acho bem legal isso aí. Ministério. Eles acham uma ignorância, acham que eu estou mentindo. E esses profetas que Deus usou como sinal para Israel? Jeremias. Aqueles profetas eram confiáveis, gente. Eles sim falavam em nome de Deus. Tá? Eles falavam que Deus estava falando. Assim diz o Senhor. Era de fato Deus falando. Não estavam tendo uma visão qualquer, uma revelação qualquer. Não eram homens que iam ao céu e ao inferno, escreviam coisas. Não, eles eram guiados por Deus. Eles sim falavam em nome de Deus. Ficou amarrado no cepo. Jeremias que foi pro calabouço. Daniel na cova do leão. Fizeram meme, chacota com Daniel também. Fizeram pazu. Fizeram meme com Daniel. Imagina os memes naquela época. Como é que foi ter meme com Daniel, gente? Como é que o povo fez meme com Daniel? Me explica aí, pastora Nadia. Isso foi uma visão que a senhora teve? A senhora teve uma revelação, foi o povo fazendo meme com Daniel? Meme. Meme. Ah, meu Deus. Fez com Jeremias. E eles não leem a palavra de Deus. Glória a Deus. Daniel foi o primeiro a ter um meme feito. E para a desgraça deles, nos condenam. Desgraça nossa. Aí começou de novo os ataques. É desgraça nossa. Não é condenar vocês. Parem com isso. Deixem fora esse vitimismo. Não é condenar. Mas é que vocês ensinam muitas coisas. Não é tudo também. Mas muitas coisas que vocês ensinam, não encontro um versículo na escritura que diga o mesmo. Se eu encontrar, aí sim eu digo, gente, realmente está aqui, ó. Isso aqui está desse jeito mesmo.
Eu estou falando de texto que realmente fala isso, não é aqueles textos que vocês distorcem. Dizendo que nós estamos mentindo, que nós estamos ficando loucos e hereges. Isso é para desgraça. Eu confesso que não me agrada falar que uma senhora, como a pastora Nadir, esteja mentindo, esteja falando uma heresia. Não é algo que me agrada, tá? Não é algo que traz em mim, assim, como é que eu vou falar? Prazer em falar. Porque eu fico, meu Deus, é uma senhora que tem que ser respeitada. Então, não é algo que eu fale assim para aparecer. Não, eu fico com vergonha, mas infelizmente vocês contam umas coisas que não são verdade, que é mentira. E que são heresias, gente. Deles. A incredulidade dele vai trazer desgraça para a vida dele. Agora, A incredulidade que ela está falando é o fato de não acreditarmos neles, nas doutrinas deles, nas visões deles. Tá? Fique bem claro, não é na escritura, é no que eles dizem. É nisso que nós não acreditamos. o nosso dever é falar quando Deus ordena. Amém, irmãos? Mas Deus quer falar o que Deus ordena, leia a Bíblia. Abra a Bíblia, leia um texto, pregue aquele texto, explique aquele texto. Pronto, ali você falou o que Deus quer falar. Nos abençoe. Evangelista, infelizmente tem muitas pessoas que não... Olha, eu fiz os cortes dessa live, por quê? Ela fez essa live com o nosso irmão e eu não pretendo, tá? Não quero estar falando o nome dele, né? Falando sobre ele, reagindo no vídeo dele, porque acredito que já deu. O que nós tínhamos para falar, o que o irmão tinha para falar para mim, ele falou aquele dia naquela live, o que eu tinha para falar para ele, eu falei também para ele aquela live, não é? E aí nós nos resolvemos. Então ele continuou no canal dele, eu no meu. Então eu só cortei a parte, é tanto que deixei só a parte que a pastora Nadir aparece, não estou mostrando ele aqui no canal, nem mesmo a outra irmã, que talvez eu faça um react sobre o que ela falou, tá bom? O coração para Jesus e acha, né, que os que querem a verdade são os crentes quadrados, né, antiquados, e nos julgam com essas coisas e que nós estamos passados, e vem com essa conversa que eles são a nova geração. E eu quero dizer que a Bíblia... Não, eu não falo isso, nós somos a nova geração, não. Eu sempre vou respeitar, com certeza, os mais velhos, e nós aprendemos muito com os mais velhos, com certeza. São os mais velhos que vão ensinando, transmitindo o Evangelho. Assim como nós, que somos mais novos, vamos transmitindo o Evangelho, os ensinamentos bíblicos para os que são mais novos do que nós. Então, desprezar os mais velhos, desprezar o conhecimento que os mais velhos têm, a sabedoria que é alcançado, que pode ser alcançado, não é que é uma regra, mas que pode ser alcançado com a idade, através de esforço, de reflexão sobre tudo que passa. Essa sabedoria, esse conhecimento não é algo que seja adquirido com 10, 20 anos. Pessoas que têm muito a nos ensinar, idosos que têm muitas lições a passar para nós ainda. Agora, nós não vamos acreditar em tudo que é dito, isso aí não adianta. A Bíblia é imutável, Deus é imutável, o Senhor nunca mudou. Quando nós estamos conversando com uma pessoa de mais idade, não precisa ser 30 anos de diferença, mas uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, às vezes 1 ano, 2, 3, ela tem uma cabeça sábia, diferente. Quantas lições a gente não aprende? Talvez com nossos avós, nossos pais, quantos ensinamentos eles passam para nós, que a gente, rapaz, eu não tinha percebido isso, é verdade. Então, não é desprezar, assim como não pode desprezar os mais jovens, também não é desprezar os mais velhos. É aprender uns com os outros. Nem mudará. E quero também falar para os ouvintes desse canal, para os que estão ouvindo essa live, que o Senhor nunca vai invalidar a palavra dele por sua causa. A palavra dele. Deus nunca vai invalidar a palavra dele. Que fique bem claro isso. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Não é com o que as pessoas andam falando aí em nome de Deus. Não é porque alguém disse Deus falou, Deus me mostrou, Deus disse, que aí Deus vai ter compromisso com aquela palavra. Não. Estão prometendo em nome de Deus o que Deus não prometeu. Estão proibindo em nome de Deus o que Deus não proibiu. E quanto a isso, Deus não tem compromisso nenhum com essas proibições ou com essas recomendações. Ele não tem nada a ver com isso. Deus, ele não se moderniza com o homem. O homem pode inventar 1001 peripécia para dizer que serve a Deus. Pode dizer... Peripécias, achei que só o André Carpano falava peripécias. Dizer que serve a Deus, mas se ele não servir como a Bíblia instrui, nada feito. Agora eu gostei. Como a Bíblia instrui. Sola Escritura. Agora sim. Aí, parabéns, hein? Agora sim.
Se ele não servir a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como a Bíblia ensina, não tem. Meu amigo, parabéns. Ah, isso é uma pregação cristocêntrica. Isso aí é uma pregação bibliocêntrica. Isso é uma pregação sola escritura. É o que a Bíblia diz. Nós temos que ser. Salvação. Porque Deus é conservador da sua palavra, ela vai estar em vigência até Da palavra dele. o dia do juízo final. Ela vai estar É a palavra dele que não passa, tá? É a palavra dele que não passa. Não é a do pregador, é a palavra de Deus. em vigência nessa terra. Jesus Aleluia. mostrou isso. Glória a Deus. É a palavra. Se o homem não se instruir nessa palavra que é as Escrituras Sagradas, ele não. Isso, é o que santifica é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que, quando guardada ao coração, nos dá força, nos ajuda a lutar contra o que é mal, contra o próprio diabo, contra a tristeza, contra o desânimo, contra os dardos inflamados do inimigo, não é assim que a gente fala? É a palavra de Deus. Não é um sermão baseado no que eu sonhei, um livro baseado no que eu sonhei. Isso não quer dizer nada. Ele pode inventar o modernismo que for. Pode inventar os meios, pode apagar a luz da igreja, pode pintar a igreja de. A palavra de Deus, gente, essa é a ferramenta pela qual, através da qual Deus gera fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Preto, pode dizer que é a nova geração. Deus. É, isso aí é mesmo. Tem muita gente que já tá passando dos limites também, sabe? Eu sou contra os extremos. Pode nada, pode tudo. Eu sou contra esses extremos. Tudo é pecado. Não, não é. Pode fazer tudo o que quiser. Eu sou contra esses extremos. Tem gente aí que, para agradar o público, para agradar os jovens, os adolescentes, seja lá qual for a faixa etária, para agradar, eles estão se curvando. Eles estão submetendo a comunidade cristã a heresias, a cultos que, na verdade, apenas têm como objetivo atrair pela emoção, enganar as pessoas, ganhá-las usando o seu sofrimento, a sua tristeza, a emoção, a situação que estão passando, ao invés de atrair pela simplicidade do Evangelho, pela pregação fiel do Evangelho, pelo testemunho de vida. Não dizendo nada feito. Ele tem que ouvir Deus fala na palavra. Pronto, na palavra. E você entende como eles se contradizem? Eles falam muito, né? Tá falando muito sobre a palavra, mas ela insiste em se guiar pelo que ela sonhou, pelo que ela viu. Está escrito na palavra: a beleza das mulheres não seja no exterior. Primeiro. De novo, um texto totalmente distorcido. Esse texto está proibindo, Eu já gravei um debate sobre isso, né? Um debate respeitoso. Já gravei vídeos falando sobre isso, explicando esses textos também. Você pode pesquisar aqui no canal que vai estar. Eu vou tentar colocar na descrição desse vídeo, tá? Vídeos onde eu explico esses textos, tá? De 1 Pedro e de Timóteo. Pedro capítulo 3, mas seja lá dentro do interior. Isaías 3,16 fala e com Deus cumpriu. Fala das filhas. Olha, vá lá estudar esse texto e você comenta aqui se está proibindo mulher se arrumar, usar maquiagem. Ou até mesmo salto alto. De Israel, as filhas de Sião, que andavam maquiadas, andavam com salto alto, cascavelando, que andavam. Depois, olha, vá lá para o texto, tá? Estude o texto e você comenta aqui o que esse texto está proibindo, tá? Depois eu faço um vídeo comentando esse texto. Com olhares impudentes, olhares de mitideza, que com cintos largos, com arrecadas, com um monte de coisa, com as redezinhas no cabelo. E essa profecia se cumpriu na Segunda Guerra Mundial, arrisca. Tome Segunda Guerra. Se o senhor falou, por encrespadura de cabelo, o senhor fala através de Isaías, será calvície. Por cinta, será uma corda. O senhor falou. E por perfume, será o fedor. E elas eram amarradas numa corda na barriga, uma nas outras, raspada da cabeça. Depois eu vou fazer um vídeo comentando só esse recorte aí, tá? Porque esse vídeo é um pouco longo, senão vai ficar muito longo também. E acredite, aqui já é 10h11. Você tá vendo esse vídeo de manhã, mas ele foi gravado agora à noitezinha. Não podia ter nem o pelo, calvície, como Deus falou. E ficava dias no campo de concentração sem tomar banho, sem comer e sem beber, visto que as filhas de Sião andavam cascavelando com olhares de mitideza. O que aconteceu com essas mulheres na Segunda Guerra Mundial foi porque as mulheres andavam de salto alto e passavam maquiagem, tá? Lá conforme Isaías.
segundo o que a pastora Nadir está dizendo. Essa profecia de Isaías, capítulo 3:16, se cumpriu com as mulheres judias. E vai se cumprir com as mulheres de Deus da igreja que estão andando no salto alto. E vai se cumprir. Ah, não entendi. Agora eu não entendi. Pera lá. Ela disse que já se cumpriu lá na Segunda Guerra Mundial. E agora vai se cumprir? É de novo? Já se cumpriu? Vai se cumprir de novo, é? Não entendi. Que estão andando perfumadas para atrair olhares sensuais dentro da Ai, cada um. Realmente tem muita mulher e muito homem andando aí apenas para atrair, né, de forma sensual, com algum charme aí exagerado para atrair a atenção dos olhos dos homens, das mulheres. Aí eu sou contra também. Isso aí realmente é complicado. igreja, usando perfumes caros para sensualizar dentro da igreja, andar com sensualidade, com A sensualidade, essa coisa erótica aí realmente é complicado. Isso aí é pesado, gente. Um perfume. raspaduras de cabelos, penteados exóticos. Tudo isso é pecado que Deus me mostrou. Os penteados exóticos, né? Eu já falei também nisso numa live sobre essa questão dos penteados das mulheres, que durante aquele tempo era costume de algumas mulheres, né, colocarem nos seus cabelos, vamos colocar assim, fios de ouro, né, joias, para deixar aquela coisa bem ostentosa ali, vou falar dessa forma. Continua no dia de hoje. E o Senhor me disse, essa profecia se cumpriu na Segunda Guerra Mundial. Que outro evangelho que a pastora Nadir vai pregar? Se cumpriu na Segunda Guerra Mundial e ela disse agora há pouco que vai se cumprir de novo. Não vou pregar outra. Mas não está proibindo, meu Deus, é difícil, sabe? Gente, é difícil. Não está proibindo de usar maquiagem. Não está proibindo. Eu vou pregar este evangelho que Isaías pregou, que os discípulos do Senhor pregaram. É esse evangelho que prego. Não é o evangelho de pintar a igreja de preto, não é o evangelho de botar globo pra... Gente, aí eu concordo com o pastor Nadir. Tem igreja que parece boate, ó. Tem uns templos aí que parece boate, meu irmão. Daqui a pouco vão agarrar, como já estão fazendo, agarrando os irmãos aí, dançando aquele forrozinho ungido dentro do templo. Aí, meu amigo, é uma sede, é uma boate gospel. Não sei se você é do tempo que chamava sédia. Eu sou desse tempo que chamava-se sédia, né? As boates gospel. Rodar com cores e fumaça nos altares, as calças apertadas que não... Não é verdade. Tem templos aí, denominações, igrejas, vou colocar assim. Tem muitos que parecem realmente um show em casa noturna, em boate. Parece mesmo. Tem umas que as casas noturnas, as boates, perdem longe, tá? Para muitas igrejas. Passa de pensamento. Tem esse negócio de andar com roupa apertada, é complicado também. As calcinhas jeans desses jovens, desses rapazes, não passa nem pensamento, tá agarrada. E o Senhor disse que aquele... Não passa nem pensamento, é interessante. Vai ficando mais bacana aqui. É abominável essas calças. Deus me deu uma revelação que é abominável. Tanto... Aí eu concordo com ela. Esse negócio de andar com a calça espremendo ali, mostrando tudo. Gente, vamos ter mais bom senso, né? O homem, como na mulher, é abominável. Vamos ter um pouquinho de respeito aí, né? De decência. Essas calças jeans apertadinhas nos rapazes, que Deus me disse. Então, amados, vigilância. Zele pela tua salvação. Não vá na onda de pastor moderninho, não. Se você for na onda dele... Pastor moderninho. Quem disse que pode usar maquiagem, pode usar um smart, isso é pastor moderninho. Vai você e ele... É complicado. Para os infernos, sim. Porque isso eu pude ver e... Aí voltou. Já saiu da Bíblia, voltou, porque ela viu. Ela viu gente de maquiagem. Ela viu uma mulher que fez sobrancelha no inferno. Quem raspa o cabelo, ó, quem raspa os pés para afinar, porque o pé com o solado do pé grosso, aquilo racha, causa uma dor, um desconforto. E quem faz isso, meu irmão, vai pro inferno. Olha só onde chega isso. Eu posso dizer, eu só digo o que eu vi. Amém? Eu quero mandar aí um abraço pro Cláudio, que tá dizendo que me ama. Chegou agora. É agora, gente. Cláudio, como é que você faz uma dessa, Cláudio? Vamos assistir aqui de novo. Andando no salto alto, que estão andando perfumadas para atrair olhares sensuais, e os discípulos do Senhor pregaram. É esse evangelho que prego. Não é o evangelho de pintar a igreja de... Diz que aquilo é abominável, essas calças. Deus me deu uma revelação que é abominável, tanto no homem como na mulher. Vai chegar um momento em que... Cláudio, é muito amor, Cláudio. Eu gostaria que a pastora Nadir dissesse sim, Cláudio. Cláudio, meu amor. Cláudio, eu aceito. Eu queria ver o que tu ia dizer, Cláudio. É abominável essas calças jeans apertadinhas nos rapazes, que Deus me disse.
Então, amados, vigilância. Olha só. Zele pela tua salvação. Não vá na onda de pastor. Cláudio, o que estava passando na tua cabeça, assim, para tu inventar essa, Cláudio? Ou realmente você está, assim, amando a pastora Nadir? Comenta aqui para nós. Moderninho, não. Se você for na onda dele, vai você e eles para os infernos, sim. Porque isso eu pude ver e eu posso dizer. Eu só digo o que eu vi. Amém? Eu quero mandar. Olha só. Presta atenção como ela vai falar. Presta atenção à reação dela. Aqui eu achei bem legal, sério mesmo. Foi bem bacana. A pastora Nadir sempre bem humorada, né? Quando não tá brava. E foi bem bacana. Ela tirou esse pedido aqui de letra, meu irmão. O Cláudio, ela te deu um fora com classe, Cláudio. Com classe. Ela não foi malvada, né? Ela lhe deu um fora bem educado, bem gentil. Ela te deu um fora até com muito amor. Aí um abraço pro Cláudio, que tá dizendo que me ama. A pastora mandou um abraço, Cláudio. Tá aí. Você não pode casar com ela, mas tome aqui pelo menos um abraço, Cláudio. Que quer casar comigo. Olha a reação dela. Ela perdeu até o fôlego. Olha só. Amém? Eu quero Ela perde até o fôlego, gente. mandar aí um abraço pro Cláudio, que tá dizendo que me ama e que quer casar comigo. Ô, glória, ela deu glória. A pastora Nadir deu ô, glória. O que tá por trás desse ô, glória, pastora Nadir? O que a senhora falou, ô, glória, quando recebeu um pedido de casamento do Cláudio? Ô, glória, o que quer dizer isso? Isso é um sim? Ei, diz aí pra nós. Cláudio, eu acho que ela ficou assim, pensativa pelo menos. Ela dá um sorriso e coloca a mão do lado assim, bem discreto, aquele bem envergonhado, assim, bem tímido. Você tem hoje, né, Manadim? Ô, glória a Deus! Cláudio, você é tão novinho, meu filho. Eu vou fazer 60. A resposta dela foi chill. Ai, pera lá, gente, deixa eu me recompor. Cláudio, você é tão novinho, Cláudio. Ô, Cláudio, para com isso, rapaz, tu é novinho demais, hein? Eu sou uma mulher já avó, meu filho. Procura uma da sua idade. Eu Ô, glória de não Deus. estou disponível. Ela não tá disponível, Cláudio. Daí, você pegou um não, tá? Ela não está disponível. Cláudio, ou glória, mas ela não está disponível. Ou glória pelo pedido de casamento, ou glória pela declaração, mas... Cláudio, você pegou fora, Cláudio. Vai desistir, Cláudio? Vai continuar aí? Me abençoe. Eu acho engraçado esse sorriso dela aqui, gente, ó. É bem interessante. Eu gostei dessa reação dela. Ela poderia ter falado: ei, Cláudio, me respeite, seu rapaz atrevido, seu filho do diabo. Nada, ela foi bem legal, bem brincalhona até. Bem humorada foi. Essa live abençoada até cada vez já tem, mano. Eu vou orar por ti. Glória a Deus. Olha, Cláudia, ela vai orar por ti. Senhor, tira esse sentimento do coração de Cláudia. Afasta Cláudio de mim. Tira este jovem daqui. Cláudio, vou orar muito por ti. Ô, glória! Ela vai orar muito por ti, Cláudio. Também eu quero falar desse varão que tá falando do anjo chinês aí. Onde tá na Bíblia que tem anjo chinês? Para começar... O anjo chinês é bem interessante também. Eu gravei até um vídeo sobre o Hai-Chi, o anjo chinês. Não é anjo chinês. Não existe nenhum anjo com nacionalidade aqui na Terra. Nem americano, nem japonês, nem chinês. Ainda bem, isso aí ficou bem explicado. Né? Existem os santos da terra que somos nós que queremos nos santificar. Glória a Deus, para Deus. Quando eu falei da visão do anjo Hai-Chi, glória a Deus, procura aí no tradutor do Google o que significa Hai-Chi e você vai se surpreender. Porque eu coloquei para minha filha procurar, que eu não sei mexer em eletrônico, e ela achou no tradutor do Google que a palavra Hai-Chi quer dizer coisas do amor, coisas de ternura, coisas... Olha, ela tá falando isso logo em seguida. Será que foi o Hai-Chi que colocou esse sentimento aí no coração de Cláudio por ela, hein? Que é? Que é? Coisas de Deus. E quando Deus me deu a visão desse anjo, que é um anjo que ministra curas para Deus, esse anjo ele tem os olhos puxados igual de chinês, mas ele não é chinês. E ele tem aquela trança que os chineses usavam na idade medieval. Mas ele não é chinês, ele é do céu, querido. Que está aí perguntando, e onde está a base bíblica? Está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ah, pronto, esse texto aí serve para falar um monte de coisa. Tá explicado agora de onde vêm as bases. Sabe? E nem as conhece. Ali está a porta. Meu Deus. A todos nós.
Não Glória está a na Deus. Bíblia. Tu não as conhece. Quando Deus fala assim, é porque não está escrito para nós conhecer. Está dizendo para clamar que ele vai mostrar coisas grandes e firme. Ô, Cláudio, você tem o meu sobrenome, Correia. Meu nome é Nadir Correia, mas eu não vou casar com você, tá bom? Glória a Deus. Tem o mesmo sobrenome, Cláudio, mas tome aí mais um não para você aprender, tá? Então, esses anjos tem de vários. Deus tem vários anjos. Não só é anjo louro, tem anjo ruivo que eu já vi. Tem anjo louro, tem anjo moreno dos cabelos pretos, tem anjo com asa e tem anjo sem asa. Tem anjo na figura feminina. Não é só no masculino, porque eu posso dizer porque eu já entrei no céu várias vezes. Tá aí, ó. Já fui arrebatada várias vezes, que eu perdi a conta. Tem anjo masculino e anjo feminino? É isso mesmo? Tem isso? Tem anjo masculino e anjo feminino? Comenta aqui, gente. Tem isso mesmo? Existe? Qual é a base? Ela viu. Estou escrevendo um livro sobre isso. Meu amigo, eu vou comprar esse livro. Pode ter certeza. Eu vou guardar. Isso aí vai pra coleção. Espero Deus que já vai para 10 anos. Espero Deus que este ano... Meu amigo, 10 anos escrevendo um livro. Eu acho que Avatar parece que foi 10 anos para ser construído. E um filme. 10 anos, meu amigo. É muito tempo. O que ela já não anotou, hein? O que... Olha, 10 anos escrevendo o livro, meu amigo. O que ainda tem de revelação, de detalhes sobre o mundo espiritual, dá para mapear o universo inteiro. Mini. Glória a Deus. Que Deus disse para mim escrever um livro. E eu estou esperando ele me arrebatar mais uma vez, que ele disse que vai mostrar mais coisa, vai me pôr nesse livro. Que Deus me castigue e Tá vendo? Ah, olha o que ela vai falar agora. dispara um raio aqui na minha cabeça. E me mate se eu estiver mentindo para você. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Tudo bem, lá no Novo Testamento é registrado a morte de um casal que mentiu a respeito de um valor. Tá, beleza. Mas aí você acha que Deus... Olha só, para pensar, vamos aqui por essa lógica. Se todo mundo que mentisse, que cometesse algum pecado, na hora fosse fulminado, não existiria mais ninguém sobre a face da terra. Então, o que a pessoa faz? Se eu estiver mentindo, Deus me mata agora, desça um relâmpago. Não acontece? Viram? Estou falando a verdade, senão Deus teria feito isso. Não, Senhor, quem disse isso? Isso não serve de comprovação, de prova de que o que está sendo dito é verdade. Isso não serve não, tá? Não vá nessa conversa aí não. Mas agora, eu nunca tive um tombo espiritual. Se eu fosse uma mentirosa, eu já Olha só. tinha tombado. Tem algumas pessoas que elas julgam a espiritualidade delas de acordo com o sucesso. Por exemplo, tá tudo dando certo, você está no caminho certo. As coisas estão dando errado, você está no caminho errado. Está só bênçãos à vida, você está obedecendo a Deus. Começou a dar errado, você já começou a se afastar de Deus. É só bênção, só vitória, Deus está na tua vida. Tem derrotas, tem dificuldade, enfermidade, e você está em pecado, você não deu dízimo, você não sei o que. Então é assim que ele julga um sucesso. Eu peço a Deus que me ponha por terra. Se eu tiver com mentira nessa... Então, como não caiu nenhum raio na cabeça dela, eu espero que não caia. Como ela não desceu na cova, eu espero que tão cedo isso não aconteça. Então, ela está falando a verdade. plataforma. Eu vi todo tipo de anjo no céu. Viu? Tem o serafim de 6 asas. Todo tipo de anjo no céu. Rapaz, o que ela já não viu, tá aí. Tem os querubim protetor, que é um homem, que tem rosto de homem, bico de águia, e asa de águia, e pena de águia. Tá no Apocalipse, os animais que Estão vendo aí, né? João viu. Tudo tem base bíblica. É você que não lê a Bíblia, querido. É, né? Querida, que tá zombando do anjo do Senhor. Glória a Deus. É que isso foi bem interessante, né? O anjo Raishi, que usava aquela trança. Então a gente deduziu lá o que? É um anjo chinês. E esse anjo vai nos hospitais ajudar os médicos a fazer cirurgia que esses olhos viram, viu? Quando meu neto foi operar a fimose, eu vi ele dentro do hospital. E ele se veste com aquelas roupas dos chineses se vestia na idade medieval, só que é tudo de ouro e Por isso que a gente deduziu logo, né? Que era um anjo chinês. prata. Não é nada como da terra. É uma cópia Agora, pra que um anjo iria usar as roupas que os chineses usavam antigamente, aquela trança? Qual a necessidade disso? tá? Mas tudo de ouro e prata de outros materiais celestiais. E eles põem ele põe as mãos dele na mão do médico, e segura as mãos dos médicos, a quem Deus determina que ele faça. Aleluia. São vários desses anjos, é uma hierarquia de anjos. No céu tem hierarquia dos anjos. E o Senhor disse que ele era daquela terra do céu. O Senhor O que nós estamos vendo aqui, assistindo, meu irmão, assim, uma aula do sobrenatural. Ela está aí expondo detalhes do livro
tela detalhes de suas visões, contando como é o céu, os tipos de anjo, até mesmo o procedimento cirúrgico espiritual do anjo Rashi. Chama de terra lá no céu. E ele diz, aqui nós chamamos de terra. E na terra vocês chamam de países. Aqui no céu é terra. Você entende? As terras de Emanuel, o Deus conosco. Oh, glória. E aí Deus me dá essas visões, a gente quer falar pro povo. Vocês entenderam aí, né? Aqui são países. Lá, pelo que eu entendo, vai ter terras. Então vai ter meio que países lá, mas não tem o nome de países. Conhecer os mistérios de Deus e eles ficam debochando. O Deus quer passar essas riquezas espirituais para o povo ficar sabedor disso, como mostrou para Ezequiel. Mas ele não tá, ele mostrou para Ezequiel, o Ezequiel o que? Falou. Né, aquela roda cheia de olhos, né? Você tá entendendo? Já tá na Bíblia o que era pra gente saber. Precisa de mais detalhes. Deus não precisa estar mostrando mais detalhes de como é o céu. Não precisa, desnecessário. Por que eu digo desnecessário? Porque ele já deixou escrito. Se ele quisesse que nós soubéssemos de algo mais, de algum detalhe mais do tamanho das casas, da classe de anjos, ele teria deixado escrito. Parem de ser tão curiosos para querer saber esses detalhes que são ocultos aos homens. Procurem se atentar mais aos detalhes que foram revelados. Está lá no capítulo 10 também os querubins. A visão dos querubins que Ezequiel viu junto ao rio Quebar. Mas o povo não dá valor aos mistérios, porque tem inveja de nós que temos. Não é inveja, não é inveja. Não é que não dá valor, é que a gente simplesmente não acredita. Vou falar de novo, nós nos baseamos pela escritura, não pelo que vocês veem, pelo que vocês sonham, nada disso. Só é você dobrar o joelho, orar de madrugada, subir monte. Vou nada, tá subindo e descendo monte para ver anjo. Não quero. Descer monte. Eu vou estar orando de madrugada, acordando de madrugada, orando de joelho, dói só o joelho. Subindo monte, descendo monte, para estar indo no céu e inferno. Vou nada, meu irmão. Subir morro, descer morro em consagração. Não quero. Jejuar. Não. Que Deus vai te dar a mesma Não quero. coisa, não precisa ter inveja. Deus me livre, não quero ir ao inferno, não quero. De fato, seria muito bom ser levado ao céu de verdade. Mas um dia nós vamos lá, gente. Calma. Amém? Vamos devagar, não atropela não. Porque Deus me permitiu dizer aqui, eu direi. Eu vi a terra do arco-íris lá no Aí é complicado. Vamos para Nárnia, vai. céu. Onde Deus guarda os arco-íris em reserva. É feito primeiro no espírito. Chega um momento que é difícil, sabe? É difícil. Deus guarda os arco-íris dentro de uma caixa. Deus tem um depósito de arco-íris. Deus guarda o arco-íris. Tem um depósito. Oh, meu Deus. É complicado. A pastora Nadir estava até legal. Mas agora a senhora... Aí tá forçando a barra, ó. Depois ele colocar no físico da terra. Primeiro Deus faz um arco-íris espiritual. Ele já tem um monte guardado. E aí são espirituais. Aí ele primeiro lança espiritual. Depois o arco-íris fica então físico, né? Tudo é do céu. A neve também. É difícil, é difícil. É feita do espírito. É produzida lá no céu. Tá vendo, né? Pra depois ela se transformar no físico aqui. Eu queria que nevasse aqui em Porto Velho, sabe? Que acontecesse uma ruptura neste tecido aí do espaço-tempo. E a neve viesse lá do mundo espiritual e caísse um pouquinho aqui. Seria bem legal. Pra terra. E tá no livro de Jó. Você que não lê a Bíblia, vai ler no livro de Jó. Quando Deus pergunta a Jó, tu sabe onde é o depósito da neve? Onde eu deposito a neve e guardo no meus tesouros? Tu sabe como Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Eu vou tentar suportar até o fim. raio sai e vem pra terra, Jó? E Deus falou com Jó de um redemoinho para ser o governo. E no livro de Jó fala 2 animais. Do Behemoth, que ele diz que Sim. é o hipopótamo. Não, eu não disse isso. Hipopótamo tem escama, porque fala das escamas, que uma adere uma na outra que não passa nem vento. Hipopótamo tem escama? Olha os que teólogos falam. Não, nem todos. Para aí. Não generaliza não, hein? Teólogos vão estudar mais a Bíblia, vão ter Não, mas não pode. Vai estudar mais a Bíblia. Não pode estudar a Bíblia, ué. É pecado para vocês. Como é que a senhora manda a gente estudar mais a Bíblia? experiência com Deus. Já viu animais. Tem um cachorro latindo aqui, vocês estão ouvindo, né? Espero que não atrapalhe muito. Vamos continuar aí. Também. Deus não ficou confinado a João na ilha de Pátimo. Ele dá para nós também Olha aqui o totó aqui, ó. Mas nesse daqui não, tá? os
os mesmos mistérios que deu para João na ilha de Pátmos. Olha os animais que João viu. No céu tem muito mais do que João viu e do que eu vi, que foi me permitido ver. Eu vi o tal do Jason Ferrer. Eita, sobrou pro Jason Ferrer. Irmão, isso não me atinge. O que vem de baixo não me atinge. É de baixo mesmo. É verdade. Isso O outro já concorda. nunca me atingiu. Eu só quero saber qual é as máscaras que eles dizem que tiram de mim. Eu não sei que máscara é essa. Eu a desconheço. Porque eu continuo fazendo a obra de Deus alegremente. Continuo ganhando a... Eu acho que é porque vocês dizem que tem, sabe, intimidade com Deus, que ele revela tudo, e ele não revelou que a senhora estava sendo enganada pelo Jason. Eu acho que foi isso. as almas para Jesus, continuo abrindo templos, continuo com a minha vidinha com Deus. Que máscara é essa que eles dizem que tira de mim? Tem outra aí que fala, desmascarando a pastora Nadir, desmascarando o filho dela, que é o meu filho que é pastor também. Qual é as máscaras? Eu quero que eles me apresentem essas máscaras, porque Deus continua a me usar. É quando a gente mostra que vocês ensinaram uma coisa que não está na escritura. A falar comigo todos os dias. Jesus vem falar comigo. Não tem um dia sequer que Jesus não me fale alguma coisa. Não. Todo dia, meu amigo, que intimidade. Oh, que santidade essa mulher. Oh, que intimidade ela tem. Rapaz, tem algum espírito passando aqui que os cachorros estão a todo vapor. Rapaz, que intimidade que ela tem, meu irmão. Todo dia, não tem um dia que Jesus não visite ela. Não existe, nunca existiu. É 33 anos que eu ouço uma voz, que eu vejo meu Cristo. Tá vendo? Tá vendo? E aí um irmão disse que quem vê Jesus é mentiroso, porque Deus diz para ele assim, olha, se alguém disser que viu, Jesus é mentiroso. É complicado, hein? E eu não sei que máscara é essa, ele continua falando. Rapaz, tome cachorro, hein? Vou pausar um pouquinho aqui para ver se os cachorros se acalmam e eu já volto. Bom, pessoal, parece que eles se acalmaram. Ainda não. Calma lá, só mais um pouquinho. Acho que vai. Vamos lá, agora vamos continuar. Comigo, ele continua me dando coordenada, ele continua dizendo onde é que ele quer que abra templo, ele continua me dizendo o que fazer, Um relacionamento assim, tipo como era com Moisés, sabe? Eles têm sim muita intimidade. Muita intimidade. continua me dando visões do país, do mundo. Que máscara é essa que ele diz que tiram de mim? Eu não sei que máscara que é. Eles se vangloriam nisso. Se vangloriam nessas visões, né? E Deus me leva, Deus fala comigo todo dia, Deus faz isso, eu, sempre chamando atenção para eles. Somos certos, Deus está conosco, nós somos os certos, né, cheios do Espírito Santo, sempre chamando atenção para eles. Aí são conhecidos como grandes homens de Deus. Eu tenho um conhecido, um pastor, que eu tenho muito respeito por ele, foi meu professor até no seminário e diretor do seminário. Ele dizia assim, grande só Deus. Quando alguém dizia assim, vem um grande pregador, ele dizia não, grande só Deus. E é verdade, o povo começa a chamar a atenção para ele. Oh, que grande homem, que mulher poderosa, que profeta. E Deus fica de lado. Eu não ligo para isso. Que eles se convertam, o que eu desejo. Não estou falando que a gente não deva reconhecer o valor de alguém. Agora, idolatrar alguém é diferente, tá? Para que eles se convertam. Para ir morar no céu, que deixe a sua incredulidade Nós somos incrédulos, viu? cair por terra e vá morar no céu. O que eles têm é inveja. Odeio, é pecado. Pulseira, anel. Pulseira, anel, o que mais? No céu de formatura que Deus me mostrou. Nós só podemos com um relógio e um anel de formatura. Tem limite ainda, tem limite. Eu não estou usando o meu anel de formatura. E agora? Eu estou usando a aliança de casamento, mas pode. E aliança de casamento. Tirando isso. Ah, pode. Ufa, tá aqui, ó. Viu? Estou dentro dos padrões aí, dentro das regras. Todos os restos, piercing, brinco, correntinha, colar de pérola, tudo é pecado. Nossa joia que Deus mostrou é no céu. Eu vi joia no céu. Viu? No céu. Aqui não pode. Se você tem aí o seu brinco, jogue fora. Se você tem uma pulseira, joga fora. Se tem um relógio, não joga não, que um relógio pode. Se você tem duas alianças no seu dedo, jogue fora, tá bom? Você passou dos limites. Nós vamos ser presenteados no céu. Aqui na terra, a joia é o bezerro de ouro. É pecado. É difícil, meu Deus, é difícil. Amém. Por favor, separe a vaidade do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso que Deus não quer vaidade no nosso corpo, porque ele é o templo. É, né?
Do Espírito Santo está em 1 Coríntios 6,19. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Já aquela vaidade de Eclesiastes é sobre as obras dos homens. Por exemplo, fazer um busto de um presidente, colocar Acho legal essa explicação. Vamos lá. numa praça, aquele busto em memorial a esse presidente é uma vaidade, é desse tipo de vaidade. Já pensou nós pegar e mandar construir um busto do missionário Davi Miranda e Mas só falta. E eu vou tirar desse frame, tá? colocar numa Só falta mesmo. Só falta fazer isso, pastor Nadir. Tá? A senhora e outros irmãos, só falta isso aí. praça? É desse tipo de vaidade. Ou pegar o nome de alguém, colocar numa rua, Rua Missionário Davi Miranda, Rua Pastoral. É dessas vaidades. E ali o livro de Eclesiastes está ensinando. Como a Torre de Babel, a palavra Babel. Depois eu vou fazer outro vídeo também, comentando isso aí, comparando ao que ela está dizendo, tá? Quer dizer, Depois eu vou fazer um vídeo sobre vaidade lá no livro de Eclesiastes. vaidade. Quer dizer, que aquela torre que Nimrod fez, que foi o maior precursor do anticristo, Tá bom. foi Nimrod. Ele foi o maior precursor do anticristo. Porque ele fez aquela torre de Babel e disse, criemos um nome. A palavra Babel quer dizer vaidade. Criamos um nome para que não seja o caso de nós nos espalharmos na face da terra. Ali foi a torre da vaidade, era uma vaidade dele, ele queria ser glorioso. Construir uma torre por vaidade. Também é uma vaidade. Separa as coisas, tem a vaidade do modernismo também, pecaminoso, é vaidade. Uma pessoa com celular durante o culto na igreja, para se mostrar que tem um celular de milhões, fica passeando dentro da igreja na hora do culto para mostrar que tem um celular falando, é uma vaidade, pecaminosa. Ficar passeando dentro da igreja com o celular. Tem gente que faz isso mesmo. Você já viu o caso de alguém que comprou um relógio e ele anda bem assim, ó, mostrando o relógio? Tem isso aí realmente, né? Tá certo, o pastor Nadir tá certo. Tem vários tipos de vaidade, não só é o esmalte. Vamos lá. Babel, confusão, mistura de línguas, confusão de vozes, grande algazarra. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Confusão. Vamos lá. Confusão, mistura. Deixa eu ver aqui em outros dicionários. Confusão de vozes ou de línguas. Deixa eu ver aqui mais outras coisas. Confusão, mistura. Vaidade. A maquiagem, ou os brincos. Tem vários. Glória a Deus, a do busto, como eu falei. Os memoriais, as placas de memoriais, elogiando o prefeito, elogiando o governador. Essa vaidade era que Salomão estava falando. Ele disse que tudo isso era... Rapaz, tem gente que puxa mesmo, ó. Ia falar um nome aqui, mas não ia pegar bem, né? Pode ser entendido. Mas é o nome que é popularmente falando para aquelas pessoas que, meu amigo, o tipo de gente ruim, sabe? O pessoalzinho complicado, que idolatra mesmo, político. E parece que quanto mais o político como é que eu vou colocar? Um mau caráter, mais o povo idolatra mesmo. Isso aí realmente, oh meu Deus do céu. Por causa desse povo que o Brasil é assim. Gente que idolatra, põe os políticos. Eu já falei. Político tem que ser cobrado e não idolatrado. Político não é para ser cobrado. Aliás, não é para ser idolatrado. Político é para ser cobrado. Tá? Não é para estar sendo tratado e não cobre, meu amigo. O político tem que ser cobrado mesmo. Ele tem que trabalhar. Ele está lá é para trabalhar pela população, em prol do povo. Vereador, prefeito, deputado, governador, senador, ministro, esse povo todo, tá? Autoridades, isso aí tudo. Eles estão para servir a população, manter a ordem, trabalhar para o bem do nosso país, não apenas para um grupo de pessoas, mas para o bem do nosso país, tá? Para o bem da população. E tome os cachorros de novo. Vaidade e canseira. Porque ele fala assim na pergunta-chave: quem dirá o homem Canseira, o significado ela está extraindo do que aconteceu lá, não é? o que será depois dele? Deus já está contra essas Mas depois eu faço também um corte disso, comparo lá com o acontecimento que ela está descrevendo, tá? placas. Ficou a placa do memorial lá, que o homem foi arquiteto, que o homem construiu tal prédio, que o homem construiu tal hospital. Mas naquela placa não diz os pecados dele.
Não diz como foi que ele fez aquilo. Não diz se ele roubou, trapaceou, quem tem muito isso na política. Tem, isso é verdade. Concordo com a pastora Nadir. Não diz o que é que ele fez, mas no mesmo Que tem de desvio de dinheiro é um absurdo. memorial de Deus está escrito. Então o Salomão diz tudo isso é uma grave enfermidade de espírito ao homem. É verdade. Essa vaidade que Salomão fala no livro de Cantares. Não é a vaidade do batom, viu? Nem do esmalte. Separe as coisas. Porque ele diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É tudo isso que eu estou falando. É busto das praças, é praça Agora eu tá aí, meu irmão. Você nunca tinha entendido o que Salomão disse. Tá aí a explicação. com seu nome. É Rua Leão Xixi, é Papa Leão Xixi, é Papa Leão isso, é Papa Leão aquilo. É busto de Papa, é busto de prefeito. Tudo é as vaidades que Salomão está falando. Pois quem dirá ao homem o que será depois dele? Ele só ganhou um busto na praça e a alma às vezes está queimando no fogo do inferno. Como eu vi os dons do Império do Brasil queimando no inferno. Só tem busto deles por aí, eles foi o que eles ganharam. Porque só elogiam o que eles fizeram, mas Rapaz, quem é que ela ainda não viu no inferno? Me diga aí, quem ela ainda não viu no inferno? ninguém sabe do pecador por Deus diz. Eles estão aqui por causa da escravatura, estão aqui por causa do adultério e estão aqui no inferno por causa da maçonaria. E o Senhor disse, se pelo menos eles se tivessem perguntado por mim. Quer dizer, nunca perguntaram por Deus. Nunca. Viu? É como está escrito no Salmo 9:17, se não me falha. Eu tô com uma cara de sono terrível. Vai já terminar, tá, gente? Glória a Deus, os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que esquece de Deus. É verdade. Esquecer de Deus e atribuir a sua própria força que você tem, já é uma vaidade mortal. Eu posso responder sim, missionária Suzy, essa pergunta do Erasmo Carlos. Não tenho medo. Olha só. Porque não foi a mim que Deus mostrou, foi uma missionária que congrega aqui na sede das nossas igrejas. E ela teve a visão do Pelé, tá aí em vídeo já. Ela disse que Deus falou direto com ela do céu. Pelé, mal bateu as botas, já viram ele lá. E Glória a Deus. além de falar, mostrou a visão tanto do Pelé na ala do inferno, que é de futebolista, e numa ala mais para frente, ela via duas alas do inferno. Uma de roqueiros e outra mais para frente de outros cantores. Ela Pelé disse estava na ala de futebolista e tinha uma ala de roqueiros. Meu irmão. que essa ala que estava lá na frente, ela via o Erasmo Carlos lá, Deus mostrava para ela a visão do inferno, foi uma visão que ela teve. O Erasmo Carlos mostrou alguns pecados dele, o porquê. Ela que sabe dizer, eu não Tava indo até assim, tava ficando bacana, aí ficou, aí caiu. sei. Porque ela não quer aparecer, ela é muito mais usada nas visões do que eu. Meu irmão, se ela tem mais visão que a pastora Nadir, imagina o que essa mulher já não viu. Ela não quer aparecer em vídeo, porque ela disse que não aguenta o que eu aguento. Ela é muito sentida com as coisas, então ela prefere não. É bom não vir mesmo não, hein? É bom não vir mesmo não, porque aqui às vezes fica pesado realmente. E tem, o negócio fica tenso, às vezes o povo exagera mesmo, ó. Falar nos vídeos, porque ela não vai aguentar os memes, ela não vai aguentar a chacota que ela fala, que não sabe nem como eu aguento. Eu digo, porque Deus me capacitou para isso, não é minha capacidade própria. Deus me deu um psicológico. Meu irmão, fico feliz, porque a senhora não esquenta a cabeça com isso, pastora Nadir. Parabéns. Inabalável, porque ele sabia o que eu ia passar depois desse arrebatamento. Ele mesmo me falou, ele me capacitou, ele me preparou, porque ele sabia o que eu ia passar. Já passei lutas terríveis, já fui ameaçada de morte, já passei cada coisa nessa terra que se eu falar vocês não acreditam. Nada, pode falar. Aí esse povo não vai acreditar e nem interessa falar. Então essa missionária, ela viu o Erasmo Carlos sim no inferno. Ele está lá, não foi eu que vi. Eu falo os que eu vi. Os que eu vi, eu falo. Tem um aí perguntando. Glória a Deus. Eu vi sim. Deus me mostrou. Eu creio, Deus mostra mesmo. Aí na Olimpíada, aqui me mostrou a Hebe Camargo. Ela estava uns 3 anos antes dela morrer. E tem uma dupla que ia para o mesmo lugar que está viva. É 2 mulheres que cantam Olha aí, novas profecias, hein? em dupla. Eu vi essas vidas no inferno gritando e elas estão vivas. E eu vi 2 mulheres que cantam em dupla. na época a Hebe Camargo do lado delas gritando. Eu levei até o nome da Hebe Camargo Hebe já foi, é o que ela quer dizer. Você tá ligado aí. Hebe já foi, falta essas 2. para a igreja, para Deus ter misericórdia dela, mas não foi possível. Ela não alcançou a Levou o nome pra igreja. Mas por que não pode orar em casa também? misericórdia. E depois que ela morreu, ela se foi, entrou na eternidade, o Senhor mostrou, não era mostrar no mesmo lugar que eu vi ela em vida. Deus tornou a me mostrar que ela não se arrependeu em nenhum momento dos pecados dela. E um dos pecados dela foi a vaidade e ser idólatra de uma santa da Igreja Católica, que ela venerava essa estátua. Então ela está lá, no inferno. Eu falo porque eu vi. Agora o Erasmo, eu não vi.
Amém? Eu vi no inferno algum parente meu, vi sim uma irmã minha. Olha só o que ela vai dizer agora. Deus me mostrou que ela desceu, ela tem 2 anos, ou vai fazer agora, nem me lembro, foi em 2021. Vai fazer 2 anos que ela partiu com câncer. Essa minha irmã, ela partiu por usar Enê no cabelo, Enê. Ela foi pro inferno por usar Enê. As pessoas mais antigas conhecem o que é Enê, que alisa e tinge o cabelo. E também por ela não... O Enê no cabelo é uma química que tinge e alisa o cabelo ao mesmo tempo e possui um efeito progressivo capaz de deixar qualquer curvatura lisa e com aquele brilho espelhado que chama a atenção por onde passa. Isso é o Enê, e por causa deste Enê, a irmã dela pagou um preço alto e está no Zinfa. Perdoar quem eu É o alisante. ofendi a ela. Foi os 2 pecados que Deus me revelou dessa minha irmã de sangue. Minha irmã, minha parente de sangue. Ela foi para os infernos, infelizmente. Tinha mais de 30 anos que eu não via ela, porque ela não queria saber da família. Ela não conseguia perdoar nem a minha mãe, nem o meu pai, nem as outras irmãs. Ela não perdoava por qualquer ofensa. Então ela se separou muito cedo da nossa família. Ela guardou muito ódio dos outros irmãos. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Fica no ar. Quando a senhora fala isso, fica no ar. O que aconteceu? E ela usava essa coisa no cabelo dela e ela foi pro inferno. E eu via o diabo socar a cabeça É demais, meu irmão, é demais. Vamos lá, tá terminando. dela de dia e de noite. Ele dava soco até estourar o cérebro dela. Olha, Deus, ó, eita, agora eu me dei mal também. Meu Deus, me perdoe. Olha só, o diabo dava soco na cabeça da irmã dela, meu irmão, dia e noite. Ué, calma aí, pera. Agora bugou minha mente, agora... Ai, bugou. Eu tô com sono, não tô conseguindo raciocinar. Ela disse que viu o diabo socando a cabeça da irmã dela dia e noite. Na eternidade. Dia e noite. Dia e noite na eternidade. Tem dia e noite? Tem contagem de dia na eternidade? É? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pro inferno. E eu via o diabo socar a cabeça dela de dia e de noite. Ele... Agora deu. Dia e noite. Tem dia e noite no céu. Tem dia de 24 horas na eternidade. Dá pra acreditar nisso? Sério mesmo, gente. dava soco até estourar o cérebro dela. É o suplício que essa minha irmã tá pagando no inferno. Estourava o cérebro, aí o cérebro voltava de novo, ele voltava a bater, estourava de novo. Não entendi essa, agora eu não compreendi mesmo. E sim, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada do que me esconder de ninguém. Coloquei o vídeo. Bom, pessoal. Ai, vocês viram aí, né? Pastora Nadia, nada contra a senhora. Foi bem interessante o que a senhora falou. Respeito a senhora, apesar de não concordar com boa parte. Achei bem interessante, gostei da sua resposta para o Cláudio. Cláudio, você desistiu ou você vai continuar lutando para conquistar o coração da pastora Nadia? Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Desculpei minha expressão, que não está muito boa. Realmente eu estou cansado também. Estou cansado. Mas eu resolvi gravar, tive uns dias aí sem gravar, não é? Então tenho que gravar um vídeo aqui para vocês verem. Foi bem interessante, bem legal, gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Tenham todos um bom dia e eu espero que já estejam com uma ótima noite, né? São 10h51 da noite aqui em Porto Velho, Rondônia. Vocês estão assistindo aí de manhã. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe, senão você vai ter uma visão no Zinfa, tá bom? Então vai compartilhando aí, se inscrevendo, porque senão, meu amigo, vai ficar ruim pra você. Brincadeira, gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, agora é sério. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.